Hoje o tema escolhido é a culpa, sobre a culpa. Um assunto que nos atormenta a todos, né? Quem é que não sente culpa? Quem é que não sentiu culpa na vida? No livro terceiro do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, é-nos ensinado que a lei natural ou a lei de Deus se divide em leis físicas e leis morais. As leis físicas regulam as relações da matéria bruta, enquanto as leis morais regulam as relações do homem com Deus e do homem com o seu semelhante. Lá no livro terceiro, é o penúltimo livro do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é, a lei de Deus está escrita em nossa consciência, na consciência humana. Deus se manifesta em nós através de nossas consciências. É aqui gravado na consciência que estão as nossas leis naturais, todas as leis imutáveis que Deus criou e que nos diz de forma inata o que é certo, o que não é certo. Está gravado lá dentro. Através dessa lei que nos diz o que é certo e o que não é que ao confrontar umas dessas leis, nós sentimos o sentimento de culpa. Quando a gente vai de encontro a essas leis naturais, quando a gente confronta esse acerto, é como se houvesse um sinal, um alerta, um alarme lá dentro chamado sentimento de culpa, que nos avisa que nós estamos equivocados, que nós não estamos agindo conforme essas leis. Culpa é um sentimento que ocorre quando acreditamos ou percebemos que violamos um padrão de conduta. Pode ser o nosso próprio padrão de conduta, como pode ser um padrão de conduta universal. Resumindo, é aquilo que nós sentimos quando nós percebemos que criamos um dano, um erro, que criamos uma dor a nós mesmos ou ao outro, ou ao nosso próximo, ou ao nosso semelhante. É um sentimento universal e cotidiano. Todo mundo sente o tempo todo. Pode acontecer em pequenas coisas como em grandes coisas. Eu posso sentir culpa porque acordei tarde, porque não fui dormir mais cedo. Eu posso sentir culpa porque eu comi demais. E eu posso sentir culpa por coisas mais graves. Prejudiquei várias famílias, atropelei alguém, deixei a minha mãe no asilo, precisei deixá-la no asilo. Tudo isso mexe com uma culpa mais profunda. Não levei um projeto profissional adiante, prejudiquei famílias. Em grau menor ou maior, ela existe o tempo todo, todos os dias. Todos já sentimos, e não é necessariamente um sentimento negativo. Não é sempre um sentimento negativo. Porque não há culpa sem responsabilizar, sem responsabilidade dentro de nós. Se estamos sentindo culpa, é porque o alarme da responsabilidade começou a tocar. Não há culpa sem responsabilidade e sem sensibilidade dentro de nós. A pessoa que não sente o mal que fez e que não se responsabiliza por esse mal, ela não está nem aí para o erro, para o equívoco, para a dor que ela causou. Então, essa pessoa, ela não vai sentir culpa. Então, dá para a gente perceber, então, que o sentimento de culpa já é um início de maturidade espiritual, de consciência existencial. Nós já estamos nos responsabilizando pelos erros que cometemos. E esse é o primeiro passo para a retificação do nosso erro, para o ajuste da nossa conduta. Portanto, não tem nada de errado no sentimento de culpa. É um sentimento natural, é um gatilho corretivo natural. Mas ele começa a incomodar quando passa dessa normalidade. E aí que é o problema. Quando passa dessa normalidade, passa a ser um sentimento repetitivo, angustiante,
ele passa a incomodar, desestruturar o nosso interior, desequilibrar as nossas emoções. E pode desequilibrar muito, porque ao alimentar esse sentimento recorrente e tirar esse aspecto benéfico da culpa, sem perceber, nós vamos entrando num ciclo repetitivo de culpa e culpa e culpa, que danifica muito a nossa vida. Em toda a obra que eu já li sobre a vida após a morte, todas as obras espíritas que nos contam como é a vida no além-túmulo, e as obras de André Luiz, né, tá aí, as mais populares, a gente percebe, ele é o repórter, né, do lado de lá, falando como que acontece, como que é essa entrada nossa nesse plano espiritual, depois da nossa vida física. Em todas essas obras, eu tenho percebido que a culpa é um sentimento extremamente complicado do lado de lá. Através do pensamento, nós emitimos a imagem daquilo que pensamos. Kardec, no livro A Gênese, ele explica muito bem isso quando ele fala da fotografia do pensamento. Essa fotografia do pensamento, ele fala que nós emitimos ondas mentais e nós emitimos imagens mentais. Então, eu penso, casa. Eu estou emitindo uma imagem de uma casa automaticamente. Esses pensamentos, essas imagens de pensamento ficam ao meu redor e vai definindo um estado mental que pode ser duradouro ou não. Então, se eu tenho um pensamento breve, essa imagem não se mantém. Mas se eu tenho um pensamento recorrente, insistente, habitual, ela está ali. Então, eu saio de casa e penso, eu vou ao mercado, vou à livraria. E o mercado se desenha à minha frente, a livraria se desenha, mas automaticamente desaparece, porque na sequência eu já penso em outra coisa. Preciso comprar um sapato, preciso estudar mais, preciso fazer isso, fazer aquilo. E eu vou sobrepondo pensamentos rápidos e essas imagens vão se desvanecendo. A continuidade dessas imagens é proporcional ao alimento mental que eu tenho com elas. Então, se eu estou alimentando um sentimento de... Se eu sou uma pessoa ambiciosa, só penso no dinheiro, no poder, eu estou alimentando um tipo específico de pensamento e fazendo essa manutenção todos os dias, o tempo todo, é o meu foco. E um vidente vai olhar para mim e falar, nossa, que pessoa ambiciosa. Do lado de cá não dá para ver esses pensamentos como do lado de lá. André Luiz nos diz que a dimensão espiritual é um outro estado da matéria, é um outro estado, é uma outra dimensão, é um outro plano, onde a matéria, as substâncias, o pensamento, tudo se comporta diferente daqui. Lá, a plasticidade do pensamento é maior. Então, eu penso em tudo que aconteceu na minha vida. Eu acabei de falecer e eu estou preocupada com aquele ambiente em que eu não sei o que é. Eu estou cheio de culpa por tudo que eu fiz. Tem os arquétipos, né? Que há muito tempo as religiões colocam em nossas cabeças que nos faz sentir culpados pelos erros, pelos pecados, por um Deus punitivo lá de trás que já não tem mais sentido aqui. Então, após a morte, isso faz com que a gente fique emitindo sentimentos de culpa por questões mal resolvidas em vida. E esse sentimento de culpa vai gerando uma situação que me ancora em zonas inferiores. Eu fico presa do meu autocastigo e fico vítima dos espíritos inferiores na moral, mas que dominam aquele meio, mentes inteligentes e inferiores na moral, que usam aquela sapiência que ele tem sobre aquele fato que eu não tenho, para atuar, para manipular, para chantagear, tendo a visão das minhas emoções desequilibradas, eles dominam, eles chantagiam, eles me envolvem e me escravizam.
Quando não isso, eu próprio me escravizo numa situação em que eu acho que eu não sou merecedora de perdão e que eu mereço aquele castigo eterno. Bem, do lado de lá, André Luiz nos diz, e o próprio André Luiz é um exemplo disso, do tempo que ele passou no umbral, né? A autoculpa que ele sentia fez com que ele atrasasse em receber a ajuda que estava ali, mas que ele não via, porque ele estava preso nas próprias imagens que ele próprio lançava. Bem, apesar da diferença do meio, não é o mesmo que acontece durante a nossa vida. O meio em que vivemos é diferente desse outro meio. Aqui na Terra, a ação da matéria faz com que os nossos pensamentos não sejam tão palpáveis, tão visíveis, a não ser que a pessoa seja um vidente. Mas eu estou emitindo ondas do mesmo jeito. Então, se eu estou, como exemplo, se eu estou aqui, eu estou com uma blusa, você não consegue ver as minhas formas físicas, porque a minha roupa disfarça, camufla. Se eu vou até o fundo do mar, se eu entro na água, isso muda. Eu revelo mais das minhas formas físicas, mesmo estando vestido. Mudei de meio. Da mesma forma, quando eu mudo de meio, o plano espiritual, o plano físico, eu posso revelar mais coisas lá visíveis, mas aqui eu também estou existindo, revelando um pouco disso através de outra forma. Então, através de ondas, que me atraem ou repelem aquelas ondas parecidas com o que eu estou vivendo. Então, se eu tenho sentimentos recorrentes de culpa, eu estou atraindo sentimentos recorrentes de culpa. E o sentimento de culpa aqui, ele é muito concreto. Apesar de nós não vermos, esse pensamento está o tempo todo atuando, incomodando, desequilibrando a nossa saúde, as nossas relações, a nossa vida. A culpa mexe demais com a nossa autoestima, com a nossa... Ela traz a desesperança, ela traz a percepção de que a gente não é merecedor de seguir adiante, que a gente errou muito, que a gente é errado. E ela nos leva à autossabotagem, à autoimolação, ao castigo. A gente começa a achar que a gente tem que passar por aquilo mesmo. E isso afeta o sono, afeta toda a saúde, afeta toda a nossa vivência. Leva à procrastinação. A gente fica parado no tempo, parado naquele ato errado que a gente provocou e esquece de caminhar. Isso tem um efeito estagnante, tem um efeito muito maléfico na nossa jornada evolutiva. Então, a culpa leva à autossabotagem, à imolação, à estagnação, à depressão, à dificuldade de lidar com a vida. Quando exagerado, esse sentimento faz um estrago muito pior. Quando exagerado, ele nos tira da sociedade, nos leva à depressão, à ansiedade, como eu disse, a autossabotagem, por eu não me achar merecedor, então eu perco oportunidades de emprego, eu perco oportunidades de conhecer pessoas que poderiam me ajudar, eu me boicoto toda vez que inconscientemente eu percebo que vai dar certo, porque eu não sou merecedor, eu estou me sentindo muito culpado. Então ele desenvolve diálogos internos e mina a nossa alegria de viver. Leva-nos a nos fechar aos contatos sociais, leva-nos a fechar a nós mesmos as possibilidades de crescimento, levando até, em alguns casos, ao suicídio. O remorso pode ser gerado por fatos atuais e concretos. Eu realmente tenho um sentimento de culpa, eu atropelei, eu matei alguém, aconteceu um fato concreto, pesado, real. Mas esse sentimento de culpa pode estar ligado a um fato da infância que eu não lembro bem o que é. Pode estar ligado a fatos de outras vidas que eu não lembro mesmo. E aí só fica aquela sensação, que eu não sei traduzir bem, de que eu não sou merecedor, de que eu me sinto culpado por tudo de ruim que acontece ao meu lado. E aí eu me vejo como um escravo das relações em geral.
Então eu tenho que fazer tudo que o outro quer porque eu me sinto culpado se eu não fizer. Eu me sinto culpado por tudo que está acontecendo e não sei aonde está o erro que eu cometi. Nesse aspecto, fica um pouco mais difícil descobrir e trabalhar essa força. E quando essa dificuldade é muito grande, trazendo a insônia, trazendo esse prejuízo na nossa vida profissional, nas nossas relações, nós precisamos, às vezes, de ajuda técnica para sair dessa situação. Nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de psiquiatras que possam nos ajudar. Porque é muito difícil mesmo entender algo que eu não sei de onde veio. E aí uma terapia pode ajudar. Mas, na maioria das vezes, a culpa que sentimos, ela não é tão profunda assim. Nós sentimos essa culpa, todos nós temos essa cota natural de culpa pelos dias, que nos incomoda sim. Ela não chega a nos paralisar nas conquistas da vida, mas ela nos atrasa o ritmo do caminhar. A gente dá um passo para frente, volta dois, a gente vai, mas não vai. A gente não tem a motivação para continuar no trabalho, começa, para. Aí vai levando aquela vida sem investir definitivamente no nosso progresso. Quem nunca sentiu culpa? Nós sentimos culpas por vários motivos. Eu sinto culpa porque eu falei demais, ou porque eu falei de menos. Eu sinto culpa porque eu assumi algo, ou porque eu não assumi algo. Eu sinto culpa por ter interferido numa briga, ou por não ter interferido. Porque eu menti, porque eu traí, porque eu não tenho disciplina, devia ter mais disciplina, mais determinação. Eu sinto culpa por errar. Eu sinto culpa por não ser perfeito. Ora, sentimos culpa por não sermos perfeitos, mas não é exatamente por não sermos perfeitos que nós erramos? Não é exatamente por não saber que nós erramos? Então, a gente não se permite esse aprendizado quando Deus nos permite. Se Deus nos permite a reencarnação, para, através das vivências, nós adquirirmos experiências e aprendermos e evoluirmos, não é esse o papel? Estamos aqui para aprender, para evoluir. E só aprende quem ainda não sabe. Só evolui, só precisa evoluir aquele que ainda não evoluiu. Então, eu não evoluí, eu ainda não sei. E por isso eu preciso aprender. E Deus me permite esse aprendizado. Por que é que eu não estou permitindo? Por que é que eu não me permito o erro? E sou tão implacável com o meu erro, gerando esse sentimento de culpa exagerado por tudo que eu faço de desacerto. Será que não é o nosso orgulho que nós estamos olhando para nós, dando-nos uma nota exagerada que ainda a gente não possui? Será que a gente tem essa capacidade de acerto sempre? Exigir sempre o acerto é algo muito torturante, e leva a um ciclo de estagnação, onde através da culpa eu percebo que gerei dor e gerei e estou gerando a dor em mim. E a dor que eu gero em mim, eu reparto com todos da minha volta, com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas, com o meu próximo. Eu vou andando pela vida diluindo aquela dor que eu causei e que eu trago para mim. E então aparece um ciclo interminável de dor e culpa a atrapalhar a nossa jornada. Como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? Como é que a gente lida com a culpa? Bem, eu sempre me socorro do Kardec, né, do maravilhoso Allan Kardec, que nos trabalha muito a racionalização, a necessidade de racionalização em toda a sua obra. Então, eu sempre uso esse conselho. Lembremos que somos animais racionais, animais que pensam, e as soluções sempre estão dentro dessa racionalidade.
Kardec com a lição da racionalidade e Jesus com as lições de virtudes, mostrando o que as virtudes podem fazer nas nossas vidas. Esses dois sempre me ajudam a raciocinar e chegar a entender um pouco mais aquilo que eu estou buscando aprender. E como hoje eu estou tentando aprender um pouco mais sobre a culpa, foi através desse raciocínio que eu enumerei três importantes pontos a ser trabalhado para a gente sair desse ciclo de culpa. O primeiro é a aceitação. É preciso aceitarmos que erramos. Eu errei. É preciso admitir que eu errei. Isso parece meio básico, né? Todo mundo admite, mas não é assim. Às vezes nós temos um erro tão profundo que causa tanta dor que a gente não admite que foi nós que fizemos. E a gente joga esse erro para a nossa sombra e vai andando, fazendo de conta que não foi comigo, não. Só que aquilo vai acumulando com o tempo e vai vazando. E vazando, eu vou pelo caminho criticando, acusando a todos no meu lado de culpados, porque a culpa que eu não aceito em mim, ela vaza e eu vou jogando, transferindo para o outro. Então, quando eu digo, é preciso admitir o erro, é preciso reconhecer que houve um erro e que fui eu que fiz. Isso é maturidade. Estamos começando a desenvolver a maturidade. Eu errei e fui eu que fiz. Quando eu admito que eu errei, veja bem, eu estou usando o verbo no passado. Eu errei. Aconteceu. Está no passado. Então, admitindo que eu errei, eu estou admitindo também que foi um ato passado, e estou admitindo também a minha impotência em mudar um fato passado. Eu não consigo mudar o que passou. Não consigo. O fato está no passado, e por mais que eu queira modificar aquilo, eu não vou conseguir. Então, nós temos aqui o que chama em direito, nós temos a materialidade e a autoria. Eu estou admitindo uma materialidade. Houve um fato e fui eu que fiz. Isso está no passado, eu não consigo mudar. Porém, essa impotência que eu percebo no passado, ela só serve para me dizer que não é no passado que eu tenho que agir. Porque eu não posso mudar o fato, mas eu posso mudar os efeitos desse fato. Eu posso trabalhar os efeitos daquele erro, melhorando, tentando resgatar, tentando acertar, tentando consertar aquilo que eu errei? Sim. Mas para fazer isso, eu tenho que sair do passado. Eu tenho que sair do passado e não adianta eu ficar aqui lá parado no tempo falando, mas eu podia ter desviado, mas eu podia não ter falado, mas eu podia ter tomado outro caminho, eu podia, porque nós não podemos mais. Com relação àquele ato, nós não podemos mais. Essa aceitação me leva à admissão do erro, à admissão da impotência e à percepção de que eu preciso sair de lá e vir para cá para consertar, para voltar a caminhar. Isso é de uma grande valia, porque ela me tira da paralisação que a culpa gera. A culpa gera, lembra que eu disse no plano espiritual, ela deixa o ser estagnado, ancorado, parado no tempo, achando que ele é merecedor apenas de dores eternas. E não é esse sentido de culpa. O objetivo da culpa não é esse. Deus não criou a culpa. Olha, eu vou colocar a culpa aí na tua consciência para mortificá-los por todos os erros que vocês fizeram. Não é um Deus punitivo. Tudo que nos compõe tem um sentido, tem um significado divino. E o sentimento de culpa tem um significado de nos alertar, de nos movimentar para o acerto. Então, eu tenho que sair do passado, estagnada lá, vir para o presente e tentar resolver. Como diz Emmanuel, não mobilizes a memória em caminhos já percorridos. Não mobilizes, não fique imóvel, não pare no tempo, não fica parado
num fato que já aconteceu. Essa frase é tão linda, não mobilizes a memória em caminhos já percorridos. A memória é uma excelente ferramenta de consulta, é um excelente e precioso arquivo de informações que a gente deve consultar para enriquecer as experiências atuais e nos levar a retificações dos erros do passado, aos acertos do futuro. Mas não para nos deixar lá parado, memorizando inutilmente uma coisa que já aconteceu e que eu não posso mudar. Haroldo Dutra Dias diz que a vida nos dá papel e lápis, mas não dá borracha. Não dá para apagar. Mas dá para melhorar o desenho, fazer outro desenho. Mas para isso, a gente tem que estar no presente. No presente. O vaso quebrou. Eu estava andando e quebrei o vaso. Eu quebrei o vaso, passado. Não há o que fazer mais com esse fato. O vaso está danificado. Então, por um momento, eu olho o vaso e analiso. Eu posso consertar? Talvez dê para juntar umas peças, colando bem ali, com cuidado, talvez eu recupere. Às vezes dá para colar, dá para recuperar. Às vezes não dá. Às vezes não dá, não tem mais jeito. Quebrou, muito bem quebrado. Mas para saber isso e para tomar uma atitude em cima desse fato, eu aqui no presente parto para essa análise. Ou eu retifico aqui no presente, colo, ou eu percebo que não tem jeito e arquivo a informação, arquivo o aprendizado. O que aconteceu? Por que o vaso quebrou? Por que eu quebrei o vaso? Eu fui desatento? Eu passei muito rápido, eu esbarrei, eu não prestei atenção, eu estava com raiva do dono do vaso. Eu agi por emoção, eu agi por descuido. O que me levou ao erro? E analisando isso, eu posso entender esse meu erro. E entender, porque eu vou encontrar mais vasos na minha vida. E arquivando essas informações, mesmo que eu não conserte aquele erro, eu posso evitar que eu quebre os vasos do caminho. Porque eu vou encontrar e a memória vai estar cheia de informações. Olha, tem muito vaso. Às vezes eu erro de novo, quem não? Mas talvez não seja com a mesma intensidade. Talvez eu nem erre de novo, porque eu aprendi uma lição, porque eu me modifiquei. Portanto, a aceitação do fato, a aceitação do erro, a aceitação desta minha impotência em mudar o passado é muito benéfico para me pôr em movimento novamente na vida. O segundo ponto a trabalhar é nossa consciência na falibilidade humana. Nós somos seres falíveis. Eu errei e vou errar. Lá, quando eu tomo consciência do que eu errei, eu estou falando do passado. Aqui, eu já falo de presente e futuro. Eu erro e vou errar. Eu tenho consciência dessa falibilidade. Nossa, mas já estou determinando que eu vou errar? Sim! E por que eu sei que eu vou errar? Mais importante do que eu ficar apontando o dedo para mim mesma, me castigando por um erro, me julgando por um erro, é melhor eu entender por que é que eu erro. Por que eu errei? Como eu falei, eu vou fazer essa análise. E aí eu percebo que eu errei, sempre eu vou cair numa coisa. Eu errei porque eu não sabia. Eu não sabia andar, eu não sabia controlar minha emoção, eu não sabia acertar. Eu errei porque eu não sabia. Eu preciso aprender. Lembra? Em toda a obra espírita, diluído umas 5 perguntas lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, 121, várias perguntas, nós temos que nós somos criados simples e ignorantes. É uma das frases mais ditas em todas as palestras. Somos simples e ignorantes, somos criados simples e ignorantes. E como diz Jorge Elahá, olha, quem não conhece Jorge Elahá, só um parênteses, ele é um palestrante, acho que ele é de Rondônia, Roraima, acho que é Rondônia. É no YouTube, olha, procura, Jorge, começa com E mesmo, não é com H não, Elahá, T mudo no final. Ele é fantástico, tem uma didática, tem um conhecimento espírita, é uma beleza ouvir.
Então ele diz assim: nós somos simples e ignorantes. Simples quer dizer sem muita noção do certo e do errado. E ignorante quer dizer que nós não temos conhecimento, não sabemos nada, não temos instrução. Isso nos mostra que temos duas características quando somos criados. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, nós temos desconhecimento intelectual e desconhecimento moral. Eu não sei muito bem o que é certo e o que é errado. E aí eu recebo de Deus a reencarnação, a necessidade, o caminho da experiência para que eu possa trabalhar essa ignorância, aprendendo em vivências que não terão fim. Então, Deus traça esse caminho onde a experiência vai me levar para a perfeição, vai me levar para o acerto, vai me levar para a evolução. Precisamos experimentar para evoluir. Experimentar é verbo transitivo direto, que quer dizer submeter-se à experiência, ensaiar, testar, provar, vivenciar. O que não se dará sem tropeços. Por quê? Porque eu ainda não sei. Ah, mas será que todo mundo precisa passar pelo erro? E até perguntam no livro, será que a gente precisa passar pelo erro para aprender? Não é que a gente precise passar pelo erro. A gente precisa passar pela experiência. E pelo fato de não sabermos, é inevitável que as primeiras experiências se dê pelo erro. Imaginemos uma autoescola. Todo mundo aqui, a maioria, sabe dirigir ou sabe como dirige na teoria. Nós aprendemos a dirigir na teoria primeiro. E aí a gente estuda e a gente sabe, a gente chega lá na autoescola sabendo que a gente tem, né? Vamos pegar os carros antigos, né? Não os automáticos modernos. A gente sabe que a gente tem que pisar no freio, ligar no desembreia, colocar em ponto morto, depois ir soltando o desembreia, apertando o acelerador para que o carro saia, tá? Todo mundo sabe isso na teoria. Ou porque o pai ensinou antes de ir, ou porque a gente leu mesmo, ou o instrutor nos falou. E aí a gente vai para a aula prática. Por mais inteligente que sejamos, por mais aptos que a gente tenha, uma desenvoltura maior ou melhor que o outro de aprender, a hora que a gente põe o pé no pedal, o carro vai para frente, o carro vai para trás, ele afoga, ele avança de repente, ele fica meio, né, sem equilíbrio. Ele fica meio desconjuntado, vamos dizer assim, na linguagem bem popular. Por que acontece isso? Por mais inteligente e capaz, por mais atenção que eu tenha, eu não tenho a experiência de saber, eu nunca vi um pedal. Eu não sei como que é aquela mola, como que é o comportamento da mola do pedal, porque eu nunca vi. Eu nunca senti aquilo. E eu nunca parei para pensar no peso do meu pé, no tamanho do meu pé, e como ele funciona nessa mola. Eu nunca prestei atenção, eu não sei como eu vou me comportar com as minhas emoções do dia a dia naquela direção. Então, eu posso, de repente, ficar desatenta e demorar um tempo para adaptar o meu pé ao pedal. Porque eu preciso estudar, experienciar nessas dosagens que eu estou aplicando ali na matéria. E isso em todas as relações da vida. Então, não vai ser em 1, 2, 3, 4 aulas que nós vamos sair macio com o carro, não. Vai demorar um pouco. Talvez em 1 ano a gente consiga estar dirigindo daquele jeito bem macio, equilibrado. Mas mesmo assim, será que eu já estou dominando a minha emoção? Porque se passar um gato, uma criança, como é que eu vou fazer? Eu vou berecar suavemente ou eu vou subir na calçada? Então, esse autoconhecimento das minhas emoções, o autoconhecimento do peso do meu pé, do peso da minha mão, das minhas atitudes, e o conhecimento das forças externas que eu encontro pelo caminho, faz com que eu não acerte nunca na primeira. Por isso, Deus entende tão perfeitamente o nosso erro. Por isso, Deus entende, e os espíritos tentam por todos os lados nos ajudar a acertar.
Porque sabe dessa complexidade. Eu sou um ser complexo, mental, espiritual, físico. Como é que eu vou dominar tudo isso? Vou dirigir com hormônios, né? Com tudo acontecendo aqui na minha volta, irritação, dormir mal, sofri uma perda e estou ali, ó, tendo que dirigir pela primeira vez, tendo autocontrole? Não. Então, é necessário que a gente experiencie para desenvolver o acerto. É a única forma de chegarmos a acertar. Admitir que eu sou falível, que eu vou errar, isso não é para nos entristecer, para nos colocar para baixo, mas exatamente para nos levar para o auto-perdão. Quando eu sei que eu sou falho, que o outro é falho, que todo mundo falha, eu tenho uma maior paciência, maior compreensão, maior compaixão, solidariedade e perdão para com o outro e para comigo mesmo. E aí eu vou para o terceiro ponto, que é trabalhar exatamente o auto-perdão. Eu errei, tenho consciência disso, tenho consciência que não posso mudar lá, quero me modificar aqui, sou falível, estou em processo de aprendizado, sou um ser em construção, espírito ainda sendo formado, não sei tudo, e eu preciso me perdoar pelos meus erros. Eu preciso me perdoar. Não como um perdão que me deixa ali, então eu posso errar de novo, vou me perdoar, errar é humano, e eu não faço nada. Não. Nós já estamos aqui com uma certa maturidade, tentando aprender sobre o sentimento de culpa para nos transformar. Então, nós não estamos mais para nos enganar, né? Nós estamos tentando nos melhorar. O verdadeiro espírito é aquele que se transforma a cada dia, que se melhora a cada dia. Portanto, o perdão, ele é muito benéfico quando ele me tira desse tormento que só me põe para baixo, que diz que eu não sou merecedor de seguir adiante. Quem é que não tem erros na adolescência? A inexperiência do passado, a inexperiência que nós tínhamos com 20 anos, nossa, como seria bom, né? Ter a experiência dos 50, dos 60, lá atrás. Nossa, hein? Se eu pudesse voltar com a experiência que eu tenho hoje, quantos erros eu não teria evitado? Pensou? Sabedoria dos 50, 60, no corpinho dos 20, não ia ter para ninguém. Deus acho que é muito sábio, né? Ele fala, não, vocês vão adquirindo devagar. Porque senão acho que a gente despertaria um certo orgulho, que aí já não seria o problema o sentimento de culpa, mas o orgulho de si mesmo, né? Que nós seríamos top, né? 20 anos com experiência de 50, porque com 20 anos a gente acha que a gente tem um corpo imortal, né? A gente acha que o corpo é imortal, que a gente pode fazer tudo, que nada vai acontecer, nós não vamos envelhecer, vai estar tudo sempre maravilhoso. Imagina isso com todas as experiências e maturidade dos 50, 60. Talvez a gente se tornasse um pouquinho arrogante, não sei. Mas, enfim, não foram exatamente os erros e desacertos do passado que me fez chegar aqui com essa experiência que eu tenho hoje. Foi exatamente os erros dos 20, dos 30, dos 40 que me traz a sabedoria dos 50 e dos 60. Então, saber disso, saber dessa naturalidade, saber que o erro é intrínseco à experiência e que eu preciso da experiência para evoluir, me leva ao auto-perdão. Perdoe-se pelas falhas do caminho. Não sejamos um pai rígido com nós mesmos. Sabe aquele pai rígido quando a criança erra? Ele acaba com a criança, né? Você não sabe nada, você não é inteligente, você é burro, você é errado. E eu li uma frase maravilhosa, que eu não achei o autor, mas ela diz o seguinte: nós não somos o erro, nós cometemos erro. E isso de uma profundidade para a gente não esquecer. Portanto, saber-me uma alma imortal, informação, saber que esse erro, só estou repetindo esse finalzinho para quem não ouviu, saber que a consciência do meu erro, a admissão do meu erro, a consciência da minha falibilidade vai me levar ao auto-perdão e me pôr novamente no caminho,
é o que vai me transformar, e é isso o que importa. Joana de Ângeles nos diz: o ser consciente não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. E quando eu li isso, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com todas essas 3 frases. O ser consciente não se culpa, tá. Não se justifica, apenas se transforma. Mas aí eu entendi isso quando eu lembrei da passagem bíblica de Saulo de Tarso, que depois vira Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco ele encontra com Jesus. O Saulo, ele está lá perseguindo todos os cristãos. Ele promove uma perseguição aos cristãos sem parar. E, de repente, ele está na estrada de Damasco, indo lá para perseguir mais uns. E ele encontra Jesus. E Jesus lhe chega, ele, naquela luminosidade com que Jesus se apresenta, ele cai do cavalo e ele fica cego nesse momento. E Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues tanto? E o Saulo diz: o que queres que eu faça? Naquele momento. Ele fala: segue até Damasco e lá se transforme, e lá você vai receber as instruções para se transformar. E ele vai até Damasco e lá ele recupera a visão e ele se transforma. Veja bem, o Saulo, até antes dele se transformar em Paulo, ele acreditava em Deus, ele sabia que viria um Messias e ele tinha fé nesse Messias. Só que ele errou de interpretação e ele não achou que aquele ali não era o Messias, porque aquele ali, ele não observava, ele era descendente de judeu, Saulo, então ele não observava o sábado, ele andava com leprosos, ele nasceu num lugar muito simples, andava de sandália, no meio de pescadores, de pecadores. Não podia ser aquele o Salvador, o Messias Salvador. Então, Saulo, nesse erro de cálculo, ele começa a perseguir, achando que ele está fazendo um bem. Ele começa a perseguir esses cristãos. Na hora que ele encontra Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, diante daquela luz, ele percebe imediatamente, ele toma consciência de que ele errou. Errei. Errei feio, errei rude. Ele era o Salvador, né? Então ele toma consciência do erro e ele não pergunta, ele não se justifica. Olha, Deus, mas peraí, né? Também foi, né? Você vem aí com uma sandália, todo mundo está achando que você ia chegar aí numa nave luxuosa, que você seria o rei dos reis, viria aí com um manto sagrado, precioso. E você me chega assim? Então, ele não se justifica pelo erro que ele teve. E ele também não fica parado na beira da estrada, depois que Jesus sai, ele não fica ali, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu persegui tantos cristãos, eu persegui o Messias. Por que eu fiz tudo isso? Eu não mereço mais prosseguir daqui, eu não mereço mais evoluir, eu tenho que ficar nessa estrada chorando. Ele não faz isso. Ele segue adiante. Jesus fala, continua, vá até Damasco. Ele estava indo para mim. Vá até Damasco. O que ele está dizendo, Jesus? Não pare o teu caminho, não pare a tua viagem, não pare a tua jornada. Segue adiante. Segue aonde você tem que ir, você tem que chegar na perfeição. Não pare nos erros do caminho. Siga em frente. E é exatamente o que ele faz. E se transforma, e se ilumina, né? Transformando-se em Paulo, o apóstolo iluminado, que tanto dissemina o cristianismo por todo mundo. Aí eu entendi a Joana. O ser consciente não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. O que importa é a nossa transformação. O sentimento de culpa não tem nenhum sentido, nenhum outro objetivo dentro de nós, a não ser nos transformar. Então, nós precisamos parar de usar isso contra nós, porque é uma ferramenta a favor de nós. É através do sentimento de culpa que nós vamos percebendo
as falhas, os equívocos, acordando para o arrependimento, acordando para o despertamento, acordando para a responsabilidade, o reajustamento e a transformação para o acerto que nos espera. Eu espero que a gente consiga, com a luz de Jesus, com os ensinamentos do caminho, perceber isso e tirar esse peso nocivo que a culpa tão perniciosa nos dá. Vamos nos libertar, vamos nos alegrar. Jesus quer a gente firmes, alegres, felizes no caminho da felicidade, no caminho da evolução. Muito obrigada a todos pela atenção, para os que não estão presentes, os online. Não sei se aconteceu aqui algum problema. Se aconteceu, a gente repete para os internautas. Mas eu agradeço a presença de todos e peço que Jesus nos abençoe e que todos tenhamos uma ótima e abençoada semana. Muito obrigada.